estávamos abordando as teorias baseadas na criminologia do consenso. A partir de então, vamos abordar agora as explicações sociológicas conflituais, ou seja, baseadas na criminologia do conflito. A primeira das teorias e mais importante, sem dúvidas, é a teoria da reação social, rotulação social, etiquetamento ou labeling approach. Segundo essa teoria, a criminalização primária é estruturada para perpetuar o sistema de dominação. Vocês lembram que as teorias do conflito se baseiam numa relação de dominantes e dominados que vivem no eterna disputa, no eterno conflito? Pois é, segundo essa teoria da reação social, o sistema penal é uma forma de dominação social para manter o privilégio, para manter o status quo de um grupo dominante em desfavor de um grupo dominado. Por isso mesmo, a teoria da reação social muda o enfoque do estudo do delito. Na verdade, não se trata de um estudo, uma teoria da criminalidade, mas uma teoria da criminalização, porque ela enfoca as instâncias de controle formal, como ocorre o processo de responsabilização daquele indivíduo que pratica uma atitude em tese desviante. Os principais teóricos dessa teoria foram Mead, Goffman, Becker e Leber. Segundo Charles Leber, um dos autores dessa teoria, o desvio primário é multifatorial, ou seja, o primeiro crime cometido pelo indivíduo fica de fora do estudo dessa teoria porque ele tem diversos fatores e não é possível alcançar esses fatores, identificar qual efetivamente é a causa do crime. No entanto, eles se preocupam com a atuação das agências formais de controle após o cometimento do primeiro delito. Nesse caso, o delito, após o cometimento do primeiro delito e a atuação do controle formal, ou seja, do etiquetamento do indivíduo, e se inicia uma carreira criminal. Ou seja, o segundo delito é resultado do desvio primário mais a atuação do controle formal. As agências de controle formal etiquetariam o indivíduo de forma que ele, a partir de agora, a partir do primeiro crime, iniciasse efetivamente uma carreira criminal. Becker sintetiza esse pensamento informando: a sociedade tem os criminosos que quer. É como se a sociedade estivesse direcionando o indivíduo para uma carreira criminal através da atuação de controle formal após o primeiro crime cometido. Vamos agora entender os principais postulados da teoria da reação social. Interacionismo e construtivismo social. O comportamento humano é inseparável dos processos sociais de interação. Introspecção simpatizante é uma técnica de aproximação da realidade criminal para compreendê-la a partir do mundo da visão do criminoso. Natureza definitória do delito. A conduta não é desviada em si, ou seja, não existe um crime a priori. O que existe é um processo de definição e seleção pelas agências formais de controle. O caráter criminoso de uma conduta depende unicamente da atuação dessas agências. Seletividade e discriminação. O controle social formal é discriminatório, ou seja, a chance de ser etiquetado criminoso é muito maior a depender da classe social do indivíduo. Efeito criminógeno da pena. A prisão é estigmatizante e não ressocializa, apenas consolida a carreira criminosa do indivíduo. Paradigma do controle. É a resposta do sistema penal que assume o papel de agente criminalizador, pois é ela que define quem será criminoso. Ou seja, o crime não existe a priori. O que torna alguém criminoso ou não é a resposta formal das agências de controle estatais. Esse gráfico que eu apresento a vocês ilustra bem como funciona o ciclo vicioso do crime segundo a teoria do etiquetamento social. Primeiro ocorre a desviação primária, e essa teoria não se ocupa em estudar as causas dessa desviação primária. Posteriormente ocorre o etiquetamento pelas agências formais de controle, e aqui é importante nós entendermos o que significa cerimônia degradante, é o conceito da Garfinkel, que se trata do julgamento, aquela exposição do criminoso, do julgamento do criminoso pela mídia, pela sociedade, que se trata de uma cerimônia degradante, onde ele é exposto sem o devido processo legal, mas ele já é apresentado como criminoso. E além da cerimônia degradante, existe o conceito de instituições totais, de Goffman.
Instituições totais são aquelas instituições responsáveis por aprisionar, são os estabelecimentos prisionais. Os manicômios, qualquer estabelecimento que prive a liberdade de um indivíduo por longo período de tempo e faça ele obedecer às regras da casa, afastando-o do convívio social e, segundo Goffman, despersonalizando o indivíduo. A partir desse etiquetamento, o próprio indivíduo se vê como criminoso. Após a cerimônia degradante e após ser confinado numa instituição total, ocorre esse role engulfment, que é a autoimagem que o criminoso passa a fazer de si. Ele passa a se enxergar como criminoso, ele aceita essa identidade degradada que lhe atribuíram e passa realmente a iniciar a sua carreira criminal, praticando, portanto, a desviação secundária, que seria o segundo crime, e assim se inicia esse ciclo vicioso. Os postulados da teoria da reação social têm algumas consequências político-criminais, que são as propostas, as aspirações dessa teoria, que podem ser entendidas como os 4D: diversificação, descriminalização, despenalização e devido processo. A diversificação consiste na adoção de soluções alternativas ao direito penal, como, por exemplo, políticas públicas para jovens infratores. A descriminalização é simplesmente abolir o crime, extinguir, excluir o crime, é uma política legislativa de descriminalização de condutas. A despenalização consiste na substituição da pena privativa de liberdade por penas alternativas. E, por fim, o devido processo, que consiste na observância das garantias processuais, evitando aquelas cerimônias degradantes do processo de etiquetamento, como já mencionamos. São 3 as principais críticas à teoria da desviação social. Ela não explica o desvio primário, ou seja, ela não se atém a explicar os motivos pelo qual o indivíduo pratica aquele primeiro delito. Ela passa a explicar o fenômeno criminal a partir do processo de etiquetamento, mas o crime já ocorreu. Ela também não investiga o processo de definição do crime, apenas se preocupa em deslegitimar o sistema punitivo. Por fim, existe uma série de carreiras criminosas em que não ocorre o etiquetamento. Aquele indivíduo que nunca foi preso iniciou a trajetória criminosa sem precedentes. Bem como existem criminosos que submeteram a essa cerimônia que eles mencionam, esse processo de etiquetamento mencionado pela teoria, que teve sucesso na sua ressocialização e que não praticou mais crimes, não seguiu essa carreira criminosa. Seguindo aí a lógica da criminologia do conflito, temos agora a teoria crítica. A teoria crítica enxerga a criminalidade a partir de uma filosofia marxista, ou seja, o comportamento criminal, o fenômeno criminal, seria decorrente da luta de classes, das desigualdades sociais e do próprio capitalismo. Para a teoria crítica, o capitalismo está na base da criminalidade, inclusive por cultivar o egoísmo entre os homens. Para a teoria crítica, o direito penal é apenas um mecanismo, um instrumento de dominação, utilizado por um grupo de dominadores contra os dominados. Ou seja, visa perpetuar o status quo, visa perpetuar o sistema da forma como ele se encontra dessa relação de dominantes e dominados. Quais são as propostas dessa teoria crítica? Eles propõem o deslocamento do estudo do criminoso para as estruturas econômicas. Eles acreditam que não é suficiente explicar apenas o fenômeno criminal, é importante transformar a sociedade, que significa uma praxis transformadora, utilizar a ciência como um instrumento de transformação, porque não de revolução social das estruturas sociais. Eles propõem uma revisão conceitual do sistema penal e do desenvolvimento de agendas modificadoras, mediante o estudo de temas como garantismo penal, direito penal mínimo, uso alternativo do direito penal e abolicionismo penal. Eles propõem ainda a inversão da seletividade do direito penal. A doutrina costuma ainda compilar as principais características da teoria crítica. São elas: concepção conflitual da sociedade e do direito penal, reclama compreensão e até apreço pelo criminoso, critica severamente a criminologia tradicional. Lembre-se que a criminologia tradicional parte do pressuposto daquela natureza pluridimensional do ser humano, vertentes biológicas, psicológicas e sociológicas que muitas vezes se intercomunicam. A teoria crítica critica severamente
essas teorias por entender que o capitalismo é a base. Não são fatores biológicos, psicológicos, nem sociais, como família, religião, clubes, não. É o capitalismo, é o sistema capitalista que acaba fomentando e causando o fenômeno criminal. E por fim, a teoria crítica propõe reformas estruturais na sociedade para reduzir as desigualdades. Criminologia crítica muitas vezes é utilizada como sinônimo para designar uma série de variações de teorias da escola crítica, e por esse motivo eu trouxe um quadro para que o aluno consiga perceber as diferenças entre cada uma dessas variações da escola crítica. Criminologia radical, de Taylor, Watson e Young, do livro The New Criminology. É curioso como muitas vezes a escola crítica utiliza esse termo, a nova criminologia, como se a tradicional fosse uma criminologia antiga. Isso dá a entender que a criminologia tradicional já é coisa do passado, já foi suplantada, quando na verdade a criminologia crítica é apenas uma variação da criminologia que já existe, da criminologia tradicional. Mas eles a chamam de nova criminologia. Essa criminologia radical tem forte cunho marxista e defende que o direito penal existe exclusivamente para explorar a classe operária. Criminologia da pacificação tem como autor o criminólogo Richard Kinney, e para essa teoria sofre influência da psicanálise, do budismo e outras religiões, e defende o sistema de justiça criminal com base no diálogo. Não precisa nem dizer que essa teoria é utópica, né? Não tem praticidade, não tem. É bem utópica essa teoria e resolver tudo com base no diálogo. Mas é a criminologia da pacificação. Criminologia crítica de Alessandro Barata. O jurista italiano Alessandro Barata foi responsável por criar uma ponte entre a criminologia e o direito penal. Lembram daquela praxis transformadora defendida pela escola crítica? Pois bem, Alessandro Barata, foi quem buscou criar uma ponte direta para ligar a criminologia crítica e o direito penal, de modo a incorporar ao direito penal os ensinamentos e a filosofia da criminologia crítica. Ele defendia um modelo integrado de direito penal, composto pela sociologia, pela política e pelo direito. Criminologia realista ou realismo de esquerda. Teve como principais expoentes Young e John Lea, através do livro O que Fazer com a Lei e a Ordem, de 1986. Eles criticam esse idealismo da esquerda, essa perspectiva reducionista do direito penal, como, por exemplo, defendia a criminologia radical, no sentido que o direito penal só existe para explorar a classe operária. A criminologia de esquerda critica esse tipo de reducionismo e defende o uso racional do direito penal, inclusive para proteger pessoas vulneráveis e utilizar ainda métodos de polícia comunitária. A criminologia verde chama atenção para os crimes verdes, se referindo às lesões ao meio ambiente praticadas pelas grandes corporações, os crimes ambientais praticados por essas empresas, que muitas vezes acabam se safando, acabam não sendo responsabilizadas, dando origem ao que se chama de cifra verde. Lembro das cifras douradas, que se refere aos crimes do colarinho branco. Cifra negra, aqueles crimes que não são registrados pelas agências oficiais. Cifras douradas, os crimes de colarinho branco que não chegam também ao conhecimento das autoridades, né, oficiais. E agora cifras verdes, que se refere aos crimes ambientais que também que não chegam ao conhecimento ou que não são punidos pelas agências de controle formal. Prevenção ao delito. Prevenção ao delito é um conjunto de ações que visam evitar a ocorrência do crime. Existe uma primeira classificação que eu trouxe para vocês, que é a prevenção direta e indireta. A prevenção indireta seria aquele conjunto de ações que visam atingir as causas do crime, atuando para moldar a própria personalidade do indivíduo e o ambiente em que ele está inserido, como, por exemplo, fomento à cultura, ao esporte, oferta de emprego, programas sociais. Existe também a prevenção direta do delito, que é voltada para o crime em si. Informação, aquele crime está na iminência de acontecer ou depois de consumado. Os exemplos de prevenção direta são investimento em polícia ostensiva, que é a polícia militar, investimento em polícia judiciária, investimento em mecanismos para evitar a impunidade depois que o crime já ocorreu, etc. Mas a principal classificação que vocês precisam ter em mente é a classificação da prevenção do delito em prevenção primária, prevenção secundária e prevenção terciária.
A prevenção primária é aquela anterior ao delito. Atua sobre toda a sociedade e seus exemplos são educação, cultura, esportes. Eu trouxe ali aqui os esportes, a música, a cultura simbolizada pelo livro. Então, essa ilustração gráfica é bom que traz já a imagem, né, para vocês incorporarem o conceito de dessa classificação. A prevenção secundária ocorre quando o delito está na iminência de acontecer. Ela atua sobre grupos específicos, grupos sociais específicos, e os maiores exemplos são a instalação de câmeras de segurança, as ações policiais ou a atuação de organizações não governamentais sobre grupos sociais mais vulneráveis em determinado território. Por fim, temos a prevenção terciária, que ocorre depois que o delito for consumado. Ela atua sobre o criminoso, visando a ressocialização. Então temos a criminalização primária, que atua sobre toda a sociedade, com programas, intervenções, prestações estatais positivas de uma forma ampla e geral. A prevenção secundária, que atua mais especificamente sobre alguns grupos sociais mais vulneráveis, quando o delito está na iminência de acontecer, ou quando esses grupos são mais suscetíveis de praticar o delito. E temos a prevenção terciária, que atua sobre a pessoa do criminoso, depois que o crime já ocorreu. Por fim, temos o conceito de prevenção situacional, que visa diminuir as oportunidades criminosas mediante a instalação de mecanismos inibidores, como, por exemplo, cerca elétrica, câmaras de segurança, melhoramento da iluminação, segurança privada. Essa prevenção situacional se baseia no fato das teorias que apontam que o delito ocorre quando é dada aquela oportunidade ao criminoso. Por fim, vamos fazer aqui um adendo às instâncias de controle formal, que já abordamos na primeira aula, porque já caiu o concurso público, porque eu preferi trazer para vocês agora as fases ou seleções do controle formal. O controle formal do delito é aquele controle exercido pelas agências oficiais, polícia, Ministério Público, Justiça, Administração Penitenciária, e a doutrina costuma trazer essa nova classificação por fases. Primeira fase é o controle primário, atuação da polícia. Segunda fase, controle secundário, atuação do Ministério Público. Terceira fase, controle terciário, atuação do Poder Judiciário. Essas fases pertencem às instâncias de controle formal do delito. Lembrando que, como já abordamos, que as instâncias de controle formal, família, religião, clubes, vizinhos, é a comunidade em si. E por fim, trouxemos os modelos de reação ao crime. Temos 3 modelos que é preciso que o candidato memorize. O modelo dissuasório, eu trouxe aí a imagem de um indivíduo preso, que é o modelo clássico retributivo, se baseia na punição e intimidação, punição proporcional ao crime cometido, ao mal cometido, de forma a intimidar, de modo que tem um efeito preventivo sobre novas condutas criminais. Esse modelo dissuasório, os principais protagonistas são o Estado e o criminoso. Existe também o modelo ressocializador, em que se busca tanto a punição do modelo dissuasório, mas também a ressocialização, e aí nós temos a imagem já do indivíduo preso, mas com vistas a ser reinserido na sociedade, enquanto na primeira imagem o indivíduo está atrás das grades. Aqui a gente já tem uma visão da sociedade, essa visão ressocializadora, entrar no sistema prisional para voltar ressocializado. Esse modelo de reação ao crime conta com a participação, precisa contar também com a participação da sociedade. Então nós temos 3 protagonistas: Estado, criminoso e sociedade, no símbolo de mais e não de contra, como foi no modelo dissuasório, Estado contra criminoso, porque nesse modelo ressocializador, após a punição, o Estado visa ressocializar. Então é uma soma de vontades, de objetivos para chegar nesse objetivo final. E por fim temos o modelo restaurador, que se trata nada mais do que nada menos do que a justiça restaurativa, que busca retornar ao status quo, retornar ao momento anterior ao crime. Se trata daqueles métodos de conciliação, vítima mais criminoso. A vítima e o criminoso são protagonistas desse modelo restaurador, em que o criminoso procura reparar os danos causados e a vítima aceitar essa resposta do criminoso de uma forma conciliatória, a justiça restaurativa. Um exemplo é a lei dos juizados especiais criminais, a lei 9099/95. Pois bem, candidatos, encerramos aqui a nossa breve revisão. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Desejo muito boa sorte, muito sucesso para vocês. Eu vou deixar aqui o meu contato no Instagram, Felipe Regueira Dió, para eventuais dúvidas, para qualquer tipo de assistência, podem entrar em contato, me sigam lá no Instagram.
E eu deixei aqui uma frase motivadora para vocês. Você é a soma de todo esforço dedicado até aqui. Confie em si mesmo, respire profundamente e encare a prova com a certeza de que você está próximo da sua vitória. Desejo sucesso a todos e muito obrigado.